Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, tá mexendo com as estruturas do mundo da música. O estopim de tudo foi uma notícia que parece uma reviravolta de filme. A Universal Music Group, a UMG, uma das maiores gravadoras do planeta, sabe? Passou meses processando empresas de inteligência artificial e aí, de repente, anuncia uma aliança com uma delas, a Udio. E não é uma aliança qualquer, né? Isso acontece enquanto a própria UMG, junto com a Warner e outras gigantes, continua com processos pesadíssimos contra a Sono e a própria Udio. Exato. Que, para quem não está acompanhando tão de perto, são as duas maiores ferramentas hoje para gerar música com IA. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles processam, eles se aliam. É um movimento de xadrez, assim, muito complexo. Exatamente. E a nossa análise hoje parte da perspectiva de um criador, um músico que usa essas ferramentas e sentiu o impacto na pele. A questão que ele levanta e que a gente vai explorar aqui é a seguinte: esse acordo é o início de uma nova era, onde a IA vira uma super ferramenta de colaboração para os artistas. Ou, sei lá, o começo da industrialização total da arte, onde poucas corporações vão ditar as regras e, no fim, pasteurizar tudo que a gente ouve. É o ponto de inflexão, com certeza. A discussão deixou de ser se a IA vai fazer parte da música para ser como ela vai ser integrada. E esse acordo UMGA nos dá o primeiro grande rascunho de como isso pode funcionar. E, sem surpresas, é um modelo que parece ser totalmente controlado pela indústria. Certo. Então, vamos começar pelo impacto imediato. Logo que esse acordo foi anunciado, o que aconteceu na prática com quem usava a plataforma? Porque no relato que a gente tem, a primeira consequência foi bem drástica. Foi um choque. Basicamente, da noite para o dia, os usuários da Udio perderam a capacidade de baixar as músicas que eles mesmos tinham criado. O botão de download, assim, sumiu. Peraí, como assim? Você passa horas, talvez dias, refinando uma ideia, chega num resultado que você ama e de repente não pode mais pegar o arquivo? Eu ficaria maluco. Exatamente. E isso vai muito além de uma falha técnica, sabe? É uma demonstração de poder muito clara. As empresas estão sinalizando que os direitos sobre as criações feitas ali são, na melhor das hipóteses, condicionais. Você tem a licença de uso, mas a posse real, a propriedade. Essa é outra história. Quer dizer, eles estão transformando uma ferramenta de criação numa espécie de aluguel. Você pode usar, mas nunca é realmente seu. E o relato desse músico descreve bem o sentimento. Ele fala que a comunidade ficou muito frustrada, muito triste. Imagina quem pagou uma assinatura anual, sabe? Acreditando no projeto e de repente vê o próprio trabalho virar refém. E essa frustração se conecta perfeitamente com o que eles anunciaram para o futuro. Uma nova plataforma, que deve ser lançada em 2026, onde a música vai ser gerada sob licença da Universal. O que a análise sugere é um caminho bem claro. Um modelo onde o criador não só não tem a propriedade total, como talvez tenha que dividir lucros ou pagar royalties para os artistas do catálogo da UMG que serviram de base para a IA. Isso muda completamente o jogo. E me leva para um ponto que eu acho central nessa discussão. Muita gente ainda critica a música de IA dizendo que não é de verdade, que são só cópias, que falta alma. Mas o nosso criador, que é músico há anos, toca desde os 15, argumenta que existe uma diferença brutal entre uma criação genérica e uma criação intencional. É a diferença entre apertar um botão e reger uma orquestra. Perfeito. Ele dá um exemplo. Se você chega para a IA e pede, sei lá, uma música pop sobre amor, o resultado vai ser genérico. Óbvio, o comando foi preguiçoso. Ele mesmo diz que, com 2 cliques, você cria algo que qualquer músico chamaria de totalmente genérico, sem colocar meus instintos aqui. Eu mesmo já tentei fazer isso e o resultado foi cômico, para dizer o mínimo. Mas o processo que ele descreve para o trabalho dele é o oposto disso. Não é um pedido, é uma instrução detalhada, quase uma partitura em texto. Exato. Ele descreve um prompt super específico que ele criou. Ele queria um estilo que ele chama de country pop americano, com orquestra cinematográfica, um vocal limpo, de alta fidelidade. E ele não para aí. Ele detalha no prompt exatamente em que compasso a bateria deve entrar, como a percussão e as cordas devem soar no verso, como deve mudar no refrão. É um passo a passo minucioso. E isso muda totalmente o debate, né?
A questão deixa de ser a máquina criou e passa a ser quem é o autor quando a intenção humana é tão específica e controlada. O que esse músico defende é que a essência dele está ali. A IA é a ferramenta, o instrumento, mas a visão, a combinação de elementos, a sensibilidade, isso é dele. E ele faz uma analogia que eu achei muito boa, com algo que todo músico conhece. Ele pergunta: qual a diferença disso para um guitarrista que passou a vida inteira ouvindo B.B. King e quando vai solar, as influências dele aparecem nos dedos? Ou um baterista que incorpora as viradas do John Bonham? A IA, nesse caso, é só um instrumento novo, como a guitarra elétrica ou a bateria foram um dia. É uma ótima comparação, porque essa desconfiança com a tecnologia não é nova na música. O material que a gente está analisando lembra muito bem das revoluções anteriores. Nos anos 60 e 70, quando os sintetizadores e os samplers apareceram, o pânico foi o mesmo. Diziam que era o fim dos músicos de verdade, que a música ia ficar fria, sem alma. E o que aconteceu foi o contrário, né? Essas ferramentas democratizaram a produção. De repente, artistas podiam criar álbuns inteiros dentro do quarto, sem precisar de um estúdio milionário. O Kraftwerk, o hip hop, tanta coisa nasceu ou foi transformada por causa disso. A IA parecia ser o próximo passo lógico nessa democratização. Parecia. Só que o acordo Ung-Ódio chega como quem constrói um muro em volta desse território livre e começa a instalar um pedágio na entrada. A promessa de democratização agora esbarra na realidade da centralização. E essa segurança toda que a UMG promete com seu catálogo ético e licenciado tem um preço, né? E aí a gente entra num dilema bem complicado que a nossa fonte aponta. Um dilema de controle versus liberdade. Sim, esse criador, por exemplo, tem uma assinatura anual da Suno, a concorrente da Audio. E o medo dele agora é muito palpável. Ele tem uma biblioteca de músicas que ele descreve como gigantesca e teme que a Suno perca os processos e ele perca acesso a tudo. A mesma coisa que aconteceu com os usuários da Audio. A ferramenta que deu a ele liberdade criativa agora virou uma fonte de ansiedade. O que é fascinante nisso é que estamos vendo a criação de um sistema de 2 níveis, quase um apartheid criativo. De um lado, você vai ter as plataformas oficiais, seguras, como essa futura parceria da UMG, que funcionam dentro de um jardim murado. Do outro, as ferramentas independentes que vão continuar operando nessa zona cinzenta da lei, sempre sob a ameaça de um processo milionário. Mas pelo menos lá dentro do jardim murado você está seguro ou não? Qual o problema de migrar para lá? A segurança tem um custo altíssimo. Dentro desses ecossistemas, a liberdade criativa e, principalmente, os ganhos financeiros podem ser muito limitados. O relato prevê um cenário onde você só vai poder criar música a partir dos estilos dos artistas daquela gravadora. Quer um som que lembre um artista da Universal? Tudo bem, mas você vai ter que usar a plataforma da Universal e, muito provavelmente, dividir os lucros com eles e com o artista original. Vira um sistema fechado. Você não pode mais misturar livremente a influência de um artista da Sony com um da Warner dentro da plataforma da Universal. É o fim do mashup, do remix como a gente conhece. Exato. É o modelo do porteiro digital elevado à máxima potência. As gravadoras deixam de controlar só a distribuição, como faziam na era do CD, e passam a controlar a própria gênese da criação. Elas fornecem a ferramenta, os dados, a licença e, claro, ficam com a maior fatia do bolo. E isso nos leva a um dos maiores riscos que o material aponta: a homogeneização. O criador argumenta que as gravadoras já manipulam o mercado. Ele cita os rankings top 10 do Spotify dizendo que aquilo é tudo manipulado, é tudo dinheiro, que reflete mais investimento em marketing do que popularidade orgânica real. É uma acusação forte, mas que toca num ponto muito sensível sobre a indústria. A lógica da replicação de sucessos não é nova. A área de A&R, os olheiros das gravadoras, sempre funcionou buscando o próximo Nirvana ou a nova Madonna. O perigo é que a IA pode colocar essa lógica em modo turbo. E a pergunta que fica no ar é aterrorizante. Se a principal ferramenta de IA do futuro for treinada só com o catálogo de sucessos comerciais da UMG,
A gente não corre o risco de criar uma música que é só um eco do que já funcionou? Uma repetição infinita de fórmulas de hits, otimizada por algoritmos para ser o mais palatável e menos ofensiva possível? Esse é o grande risco criativo. Um modelo de IA treinado exclusivamente com um banco de dados de sucessos comerciais vai ser otimizado para produzir mais sucessos comerciais. Ele aprende a fórmula do hit e a replica ad infinitum. Isso pode sufocar a experimentação, a estranheza, a beleza do erro, a inovação que nasce justamente da fusão de gêneros improváveis. Onde fica o espaço para o próximo punk rock? Para o próximo hip hop? Gêneros que nasceram nas margens, completamente fora do radar das grandes gravadoras e que jamais teriam sido aprovados por um comitê de marketing. Por outro lado, e é importante considerar isso, essa tendência pode gerar um efeito contrário interessante. No mundo inundado por essa música de IA, sancionada por gravadoras, a música feita à mão, ou a criada em plataformas independentes e mais caóticas, pode se tornar um artigo de luxo. A autenticidade pode virar o bem mais precioso, criando um abismo ainda maior entre o mainstream algorítmico e o underground humano. É uma boa perspectiva. Mas para o criador independente que está no meio do tiroteio agora, o sentimento é de impotência. A metáfora que ele usa é muito forte. Ele diz que os criadores sentem que estão sendo engolidos por essas empresas gigantescas, numa briga de cachorro gigante. É a clássica batalha de Davi contra Golias. Só que agora, Golias tem um exército de algoritmos do lado dele. Ou seja, no fim das contas, a gente está trocando uma aparente segurança jurídica por um controle corporativo cada vez maior. É isso. Um acordo que parece resolver a bagunça dos direitos autorais, mas que na prática pode estar construindo uma prisão criativa de luxo. Uma prisão com paredes de veludo, mas ainda assim uma prisão. A troca é segurança por controle. E a longo prazo isso pode significar menos diversidade sonora para todo mundo. E de forma bem prática, o músico que a gente está analisando sugere umas saídas, umas soluções paliativas para quem está no meio do furacão. Uma delas é meio radical. Usar modelos de IA locais que rodam no seu próprio computador. Isso garante a posse do que você cria, mas tira toda a praticidade e poder das plataformas online. O que, convenhamos, não é uma solução viável para a maioria das pessoas. Exige um conhecimento técnico e um poder de processamento que quase ninguém tem em casa. Exato. A outra sugestão dele é mais pé no chão. Optar por assinaturas mensais em vez de anuais nessas plataformas. É uma forma de mitigar o risco. Se a plataforma for processada e fechar as portas ou limitar o acesso, como a Audit fez, pelo menos você não perde o dinheiro de um ano inteiro. Ele até admite que cometeu esse erro, fez a assinatura anual e agora está nessa apreensão. No fundo, o que estamos testemunhando é que a briga não é contra a tecnologia. A luta não é da música contra a inteligência artificial. É sobre quem vai controlar os meios de produção musical na era digital. A IA é uma ferramenta com um potencial de democratização incrível, mas que está sendo rapidamente cooptada pelos mesmos players que dominaram a indústria por décadas e que não querem de jeito nenhum perder esse poder. O que nos deixa com um pensamento final, uma provocação que o material levanta e que, nossa, me deixou pensando bastante. É uma ideia que redefine o talento. O criador compara o ato de escrever um prompt de texto detalhado e complexo com a habilidade de tocar um instrumento. Ele argumenta que quando ele descreve uma música com aquele nível de detalhe, aquilo não é um ato qualquer, é o resultado do jeito dele de pensar musicalmente. E se essa habilidade se tornar a principal forma de tocar música no futuro, o que acontece com a nossa definição de virtuosismo? Uma ideia maluca e fascinante ao mesmo tempo. O virtuoso do futuro não seria um guitarrista, mas um escritor. Pense nisso. O músico mais talentoso do século XXI talvez não seja aquele com os dedos mais ágeis no braço de uma guitarra ou nas teclas de um piano. Talvez seja a pessoa com a maior habilidade semântica e descritiva. Alguém que consiga traduzir uma visão musical abstrata, complexa, cheia de texturas e emoções, em palavras tão precisas que uma máquina consiga interpretar e transformar em som. O virtuoso do futuro pode ser essencialmente um poeta da música, um mestre da linguagem. E isso muda tudo.